Recebemos em estúdio o Coronel Luís Bernardino, especialista em relações internacionais, e Eduardo Batista Correia, analista político. Bom dia, sejam bem-vindos. De facto, ouvíamos, Luís Bernardino, as declarações de António Costa, que disse também que este acaba por ser um teste dos Estados Unidos aos princípios europeus. A Europa continua a dizer que não aceita coerção. Até onde é que vai chegar a resposta europeia? Até onde é que vai ser possível, de facto, manter estes princípios e o respeito pelo direito internacional, como dizia António Costa? Muito obrigado pelo convite. De facto, nós estamos num momento de extrema tensão. A União Europeia quer afirmar-se no contexto internacional como um ator válido, responsável e que, essencialmente, que luta pelos direitos humanos e pelo direito internacional. E esta questão da Groenlândia tem, de facto, colocado em xeque muito daquilo que é a força da União Europeia no contexto internacional. E, portanto, não a força apenas militar, mas a força económica, a força política e diplomática de poder valer aquilo que é um papel e um espaço importante quando há um ator internacional, os Estados Unidos, que pretende interagir e até, de certa forma, anexar uma parte da Europa. Portanto, isto é algo completamente difícil de entender e a Europa tudo fará para que esta situação seja revertida, no sentido que a Dinamarca vai continuar com a posse da Groenlândia. Que avaliação faz, por exemplo, da resposta de ontem, da atitude de ontem tomada pelo Parlamento Europeu, da questão de suspender o acordo com os Estados Unidos? Sim, nós estamos aqui num patamar geoeconómico de alguma tensão lado a lado, que as tarifas económicas são usadas um bocadinho para fazer valer a sua força na economia global. Portanto, parar este processo quer dizer que a União Europeia está disponível a fazer algo contrariando aquilo que é a assunção dos Estados Unidos de marcar estas tarifas. Vamos ver se isto efetivamente tem algum impacto, se tem alguma razoabilidade. Para já parece-me um discurso, parece-me uma retórica que, já que estamos também no campo das retóricas, da parte dos Estados Unidos, poderá valer aqui alguma coisa. Eduardo Correia, o difícil poderá ser obter entendimentos entre todos os Estados-membros. Estamos a ver que nem todos concordam com a perspectiva sugerida por Emmanuel Macron de avançar com este mecanismo de europeu anti-coerção. Acha que vai haver ainda, ou que se vão expor as divisões que já sabemos que vão existindo no bloco comunitário? Sublinhas muito bem, Eduarda. A Europa tem um problema enormíssimo para poder resolver estas situações à altura. No fundo, ela, dentro de si própria, não consegue tomar decisões a não ser por unanimidade. E nós sabemos que nestes temas mais complexos de geopolítica, as divisões aparecem constantemente. Aparecem, nomeadamente, com o Reino Unido, que apesar de não fazer parte da União Europeia, é um parceiro muito próximo. Aparecem entre a França e a Alemanha e depois aparecem também mais a leste, nos países, nomeadamente na Eslováquia e na Hungria, nomeadamente no que diz respeito à Ucrânia. Desta vez, nós não temos alguém de fora a atacar os proxies da Europa, como Putin faz com a Ucrânia. Nós temos, no fundo, o nosso parceiro, o nosso europeu parceiro dos últimos 80 anos, a agredir de uma forma quase medieval aquilo que são os acordos. E, portanto, no fundo, a Europa, se quisermos fazer uma analogia, está a ser vítima de violência doméstica. Basicamente, porque é o seu mais próximo, é aquele ator em quem confiou toda a sua evolução nos últimos 80 anos, desde o Plano Marshall, a seguir à Segunda Guerra Mundial, que de repente decidiu agredir a Europa várias vezes, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista geopolítico, na forma como se tem comportado relativamente à Ucrânia, e agora mais grave, portanto, numa escalada crescente, agora mais grave, ameaça território europeu. E ontem disse que não, ou melhor, não deixou claro até onde é que poderia ir. Disse aos jornalistas que irão ver até onde é que vai ser possível ir com esta insistência na Groenlândia. Eduarda, voltando à violência doméstica, é um rufia que tem vindo, no fundo, gradualmente aumentar o seu grau de agressão ao seu parceiro tradicional. E, portanto, a Europa deveria olhar para esta matéria de uma forma muito mais séria, quanto a mim, muito mais vincada do que aquela que está a utilizar. Com a execução, por exemplo, deste mecanismo. Execução deste que mecanismo. Limita o acesso a empresas norte-americanas. Essencial, absolutamente essencial. Nós, no fundo, adaptámos-nos a uma cultura americana nas últimas décadas, consumimos produtos e serviços americanos
todos os dias sem praticamente dar por isso e, portanto, é hora dos europeus perceberem que têm que fazer algum esforço e têm que alterar alguns hábitos de modo a garantirem que protegem a economia europeia. 2, é necessário que a Europa comece a pensar, eu defendo há muitos anos essa visão, é difícil, mas é hora da Europa começar a pensar na construção de uma força militar conjunta, força militar da União Europeia, porque de outra forma estaremos também, em termos militares, muitíssimo dependentes da NATO, e a NATO, obviamente, que está sobre a alçada, essencialmente, dos Estados Unidos. Portanto, estamos num desafio muito grande, são necessários estadistas à altura. Não parece que os políticos europeus se tenham preparado. Aliás, os políticos europeus não se prepararam para cenários desta gravidade e, portanto, entramos efetivamente numa nova era. Nem para a quebra de relações com os Estados Unidos, e enquanto falamos, estávamos a ver imagens em direto do Parlamento Europeu, numa altura em que se celebram e se assinalam os 40 anos da entrada de Portugal e Espanha na CEE, à altura, portanto, à União Europeia. Luís Bernardino, porquê é que esta questão da segurança que Donald Trump tanto argumenta, portanto, coloca como aspecto primordial a segurança face à China e Rússia, o seu desejo por adquirir a Groenlândia? Porquê é que isto não se resolve com mais presença militar, conversada de forma diplomática com a Dinamarca? Porquê é que é preciso, é necessário o controle total por parte dos Estados Unidos? Eduardo, isto aqui é visto pelos Estados Unidos como uma questão de soberania nacional, de segurança nacional. Aliás, a National Security Strategy, que saiu há pouco tempo, afirma realmente essa necessidade de, no seu espaço de interesse conjuntural, haver uma garantia, uma posse desses terrenos para que a segurança dos Estados Unidos seja efetiva. Isto em várias dimensões. Se pudermos olhar para o cenário complexo, aquilo que se passa com a Groenlândia também se passa com o Canadá e também se vai passar com a Venezuela. Portanto, há um espaço de interesse conjuntural que, de facto, Trump considera importante para garantir a sua segurança. A Groenlândia tem aqui um papel geoestratégico também fundamental, não só porque temos assistido à presença maior, assídua, de meios militares da China e da Rússia, o que constitui uma ameaça latente. Isso é factual, temos assistido a isso. Temos assistido a isso, portanto, a um maior crescimento da presença russa nestas áreas, na área do Ártico, e, portanto, Trump considera, através da sua análise de segurança nacional, que há aqui um risco latente para os Estados Unidos. São receios que fazem sentido na sua perspectiva? São receios que fazem sentido. O que não faz sentido aqui é a forma como se procura encontrar uma solução para mitigar este risco. Claro. Porque haveria aqui duas soluções, muito rapidamente, que Trump poderia facilmente ligar. A primeira era, e seria a mais lógica, é no quadro da NATO, permitir um reforço de meios e assegurar que aquela zona seria uma área especial de intervenção da NATO, uma área de cuidado especial de segurança e, portanto, este crescimento militar que nós estamos a assistir poderia efetivamente continuar e até os Estados Unidos deveriam dar um papel de reforço. E a segunda é reforçar as alianças, ou seja, reforçar a presença militar bilateral, havendo uma cooperação entre a Dinamarca e os Estados Unidos, isso já aconteceu no passado, e, eventualmente, por aí poderíamos evitar, se calhar, muitos destes conflitos que a Europa está um bocadinho a apanhar por tabela nesta questão deste controle geoestratégico desta área, que é fundamental para os Estados Unidos. E se assim fosse, por esta via um pouco mais diplomática, Eduardo Correia, não teriam os europeus, Dinamarca, Groenlândia, todos em conjunto interesse também em protegerem-se, em reforçar a sua segurança face à China e Rússia? Eduarda, se fosse essa a tese, não é? Essa tese é boa, obviamente, a tese é boa, só que o tema de Trump não é tanto geopolítico, não é tanto segurança. Essa é a desculpa que ele dá. Foi a desculpa que ele deu na Venezuela. Lembremos, na Venezuela o tema era democracia e tráfico de droga. No fundo, o tema não é nem democracia nem tráfico de droga, o tema é petróleo. Na Groenlândia é exatamente a mesma coisa. O problema é que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, no fundo tem uma dimensão muito considerável, julgo que são 2 vezes... multiplicar por 2 Espanha e França, então numa única ilha, numa posição geoestratégica, como foi dito, muito importante, mas o tema são os minerais que lá estão. Essenciais às obviamente, essenciais à nova indústria. Porque se o tema fosse militar, era super simples de resolver. Era desenvolver um conjunto... um controle total por parte de outros países? Era um conjunto de bases da NATO, de bases americanas, de bases militares, seria muito fácil e não haveria certamente nenhum impasse para a criação desses mecanismos.
Ora, o que Trump quer não é tanto uma defesa militar, é uma defesa económica. E como é um obcecado por riqueza, como é um avarento, um americano super avarento, no fundo está bem interessado na riqueza que está na Groenlândia. Isso deixa-nos um bocadinho mais descansados relativamente aos Açores. Porque os Açores, no fundo, se a lógica fosse apenas geoestratégica, os Açores estão numa posição absolutamente essencial. E descarta isso, Eduardo Correia? Não podemos descartar. Quer dizer, não podemos descartar. Aparentemente, o governo descarta. No fundo, é mais confortável descartar, dá menos trabalho. Não podemos descartar, mas efetivamente as riquezas naturais dos Açores são incomparavelmente mais pequenas com aquelas da Groenlândia. E, portanto, o foco na Groenlândia é também, essencialmente, um foco económico. Qual é a sua leitura, o seu olhar sobre a questão específica da base das lajes na Terceira, nos Açores? Bem, antes de mais, eu acho que as duas coisas estão ligadas. Aliás, a geoeconomia, a geoestratégia, a geopolítica estão ligadas nesta questão da Groenlândia. Aliás, a posse é uma posse para ter vantagem económica, mas não deixa de ser uma posse necessária para garantir uma segurança do espaço. Portanto, eu acho que há aqui uma combinação das duas. Os Açores, aparentemente é uma área que não interessará nesta primeira linha do espaço geoestratégico conjuntural para a questão dos Estados Unidos. Não é por razões de segurança? Primeiro porque os Estados Unidos têm neste momento capacidade de meios aéreos para fazer a travessia do Atlântico sem a necessidade de uma base dos Açores como era do passado. Ou seja, antigamente tínhamos os Açores, era uma ponte de paragem para uma operação e uma entrada na Europa. Neste momento essa situação já não se verifica. E depois há outros caminhos, há outras áreas, há outras rotas, há outros interesses que se jogam, não é? E os Açores, em termos de geoeconómicos, também, de certa forma, não traz grande vantagem. Portanto, penso que por aí, neste momento, não há grande perigo. O Coronel espera. Esperamos todos. A nossa atitude portuguesa, que nós esperemos continuar aqui tranquilamente, sem que ninguém nos aborreça. Eu acho que esses tempos acabaram, infelizmente. Desenvolvimentos por parte também daquilo que se vai passar em Davos. Eduardo Correia, Luís Bernardino, muito obrigada. A continuação de um bom dia. Bom dia. Muito obrigado.